Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Está no ar o programa Sábado de Luz, diretamente dos estúdios do Templo Espiritual Maria Santíssima. E nós queremos transmitir para vocês muitas coisas boas das atividades que o Templo Espiritual Maria Santíssima realiza. E, gente, hoje é um dia que eu acredito que nós, aqui no estúdio, iremos nos emocionar muito e vocês aí também. Eu estou aqui com alguns amigos do Templo Espiritual Maria Santíssima. Meu marido, Gilson Pimentel, está aqui comigo. Júlio Jesus, a Edna Parmegiani está com a gente. Amanda Pimentel, que está fazendo aí a direção deste programa. E a gente veio aqui contar um pouquinho da nossa experiência. Nós tivemos na semana passada, no dia 1º de novembro, participando da Caravana de Luz em terras europeias. Acredito que a maioria de vocês ficaram sabendo, lá em Portugal. Tudo bem, gente? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. A hora que a Edna puder falar com a gente. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom, e nós estivemos lá presentes, né, no sábado passado. A Kátia também, a Kátia Barros, ela esteve conosco. Hoje a Kátia está lá em Ribeirão Preto para mais um curso, né? A Kátia oferece curso de Cone e o trabalho não para, né, gente? Bom, mas nós fomos aí convidados pelo Gilberto Rissato, dirigente aqui da nossa casa, para essa grande missão, um trabalho de muita responsabilidade, que foi levar as caravanas de luz lá em Portugal. E aqui, né, o Gilson, o Júlio, a Edna, a gente vai dividir com vocês um pouco da nossa emoção, da nossa satisfação. Em primeiro lugar, né, já agradecendo todo o pessoal da Europa que se reuniu, que se uniram para que esta caravana acontecesse. Então, a gente vai aqui compartilhar, né, com vocês. Sabe, Sandra, a responsabilidade de ter participado de um trabalho como esse é grande, né? Sim. Não, de fazer um trabalho como esse. Então, no dia que, como você citou aí, nós fomos convidados, naquele instante do convite, eu me sentia, como é que eu posso dizer, impactado. Sim. Falei, meu Deus, uma coisa é a gente ir levar a espiritualidade às pessoas do nosso país. Outra coisa é você se deslocar de continente para poder levar essa espiritualidade a pessoas que têm outra cultura, outra visão. Então, eu fiquei muito, eu não vou dizer preocupado, mas fiquei muito receoso. Sim. Acredito que a palavra correta seria receoso, de como seria esse trabalho. Então, desde o dia em que o Gilberto me comunicou, olha, tem esse trabalho a fazer, tá? Você vai junto com a equipe, Gilson, Sandra, Amanda, enfim, Edna e a Kátia. Eu fiquei muito pensativo, refletindo bastante. Pesou, né, Júlia? Acredito que a responsabilidade pesou. Exato, a responsabilidade de um trabalho espiritual já é grande, muito grande. E para você falar com outra cultura, outro povo, né? Porque, querendo ou não, cada país tem a sua cultura, tem a sua forma de enxergar a espiritualidade, mas como a gente confia, né, nas decisões tomadas pela espiritualidade, pelo Gilberto, falei, vamos lá, vamos. Mas até o dia de chegar lá, eu estava assim, meio que... A espiritualidade não erra, né, Júlio? Se eles te chamaram, algum propósito tinha. Eu confio plenamente nisso. Eu confio plenamente de que todo o trabalho espiritual, ele, antes de acontecer, já há um planejamento dos espíritos para que tudo ocorra conforme é necessário, né? Então, eu fiquei receoso, sim, mas após
encontrar as pessoas, meu Deus, sabe quando você realmente sente que aquelas pessoas fazem parte do Templo Maria Santíssima, fazem parte da minha vida. Que tudo estava certo desde o começo, né? Pois é, tudo estava dentro de uma programação perfeita. Então, foi um alívio, sinceramente, um alívio, porque mesmo aquelas pessoas com culturas diferentes, até mesmo era português, falava português, mas o português de Portugal é diferente. Então tinha coisa que a gente não entendia, né? Mas mesmo essa dificuldade, né, de linguagem, né? De linguagem, isso não foi empecilho para o trabalho acontecer, e aconteceu de uma forma tão maravilhosa. Natural, né? Olha, eu fiquei assim deslumbrado, sinceramente, com o trabalho desde o começo, né? Porque nós chegamos na quinta-feira. Gilson, ajuda a relatar, né? Nós chegamos na quinta, não foi isso? Quinta-feira. Quinta-feira fizemos o treinamento. Então, já houve aquele treinamento que você... Ali eu já vi o envolvimento das pessoas, não é isso? Isso. Primeiro foi uma viagem de umas 10 horas, né? Vamos começar do começo, né? Deixa eu perguntar antes disso. E para você, Gilson? Né, você vai para todos os lados, viaja todo o Brasil. Quando o Gilberto falou para você, Europa, Portugal, né, o que você pensou? Olha, primeira coisa, a gente sabe que quando vem uma missão espiritual, a gente sabe que os espíritos estão planejando algo muito especial para aquele lugar. Sim. Gilberto já tinha ido com as caravanas de luz em 2 atendimentos anteriores. Uhum. E esses primeiros atendimentos já romperam uma barreira que nós sabemos que é espiritual em toda aquela região, que fez com que os trabalhos seguintes pudessem ser desenvolvidos. Quando ele convidou, né, para poder ir para lá, no começo eu fiquei pensando bastante, porque nunca esperei fazer esse trabalho dessa forma, principalmente em Portugal. E quando ele convidou, a primeira coisa que a gente pensa assim, não vou pensar. Foi o que eu pensei, eu também falei, não vou pensar. Eu não tive essa tática, cara. Eu pensei, você vê, eu pensei a mesma coisa que ele. Eu vou pensar isso só no dia. Sim, só quando estiver chegando perto. Vou resolver tudo, vou precisar organizar tudo para sair daqui do Brasil. Sim. Mas eu não ficaria pensando, porque como o Júlio falou, quanto mais você pensa, mais você se preocupa, né? O nosso lado humano, ele aflora. Então eu resolvi a tática do seguinte, vou deixar os espíritos pensarem e vamos fazer o que a espiritualidade espera talvez que aconteça, procurando sempre, como a gente sempre fala aqui, concentrar-se bastante, porque o trabalho ele exige, principalmente de quem vai para um trabalho mediúnico, uma dedicação, mas mais do que isso, acho que uma forma de você se isolar de tudo quanto é outro tipo de problema, né? De pensamento, de preocupação, para que o espírito ele tenha liberdade na hora que você está ali trabalhando. E graças a Deus a gente viu que vocês vão narrar um pouquinho de todo esse processo até chegar lá, que não foi uma coisa fácil, e não começou com a gente, não. Começou com cada irmão lá da Europa se reunindo durante 1 ano para que esse trabalho pudesse ser feito. Verdade. A Tica foi convidando, né? Esse envolvimento é importante citar, né? Que todas as pessoas do grupo, que é um grupo grande, teve uma participação, né? Tiveram uma participação importante na realização. Olha aí o grupo, olha que maravilha. 1 ano atrás eles começaram já a se organizar, olha que bonito. Começaram a juntar forças, começaram a conversar. A Tica, ela começou a chamar todo mundo para esse propósito e perguntar, vocês querem as caravanas de luz aqui em Portugal? Para isso a gente tem que se juntar, tem que se unir. Então foram feitas campanhas, foram feitos diversos trabalhos, até criar a condição de poder deslocar uma equipe do Brasil para lá. E não foi fácil e graças a Deus foi possível, conseguiram, né? E deu tudo certo. A Edna está aqui com a gente também, a Edna Parmegiani. Cá estou. E a estou Edna, cá, gente, cá para estou. mim, eu sempre falo para a Edna que a Edna ela é a minha referência como mulher. Desde o dia que eu entrei Eita! aqui,
Eu sempre falo para ela, porque hein, ela é muito corajosa, ela é muito determinada, a responsabilidade. ela é muito certa naquilo que ela faz. Eu tenho muito respeito, né, Edna? Você sabe disso. Eu sempre faço questão de falar isso para ela. Então, quando, na verdade, foi ela que me comunicou. Ela falou: olha, vocês, né, vão para lá, se preparem. E aí eu falei assim: olha, pensei comigo, vai dar certo. A Edna está junto, vai dar certo. E Edna, e você? Como é que foi para você quando você soube, quando você falou: olha, somos nós que vamos fazer esse trabalho? Você também sentiu esse peso? Muito. Primeiro, assim, a preocupação é: meu Deus do céu, não posso decepcionar o Gilberto, não posso decepcionar o doutor Adolfo Schultz. Sim. E nem a casa, né? Da primeira vez que a gente foi, o Gilberto estava junto e dessa vez ele não estava. Então, a nossa responsabilidade, ao meu ver, ela triplicou. Sem dúvida. Né? Mas, assim, eu estava bem confiante, né? Porque todos os médiuns da casa, né? Falando aí da equipe de médiuns que estavam com a gente, o Gilson e o Júlio, a gente conhece o trabalho, sabe da responsabilidade que cada um tem, da seriedade com que realizam o trabalho. Eu acredito que todos aqueles que passaram pelo atendimento ficaram bem satisfeitos, aqueles que eu pude conversar com eles. Para mim foi uma alegria muito grande voltar à minha terrinha, me sinto em casa. Né? A gente percebeu nos seus olhos, a Edna também, ela sorriu o tempo todo, né? Depois que chegou lá, né? Porque antes ali dentro do avião a gente estava meio tenso, né, Edna? Teve uma turbulência desnecessária, né, gente? Não precisava daquilo. Mas é isso, gente. Eu grata ao templo, ao Gilberto pela oportunidade, a todos os portugueses que contribuíram, colaboraram e que nos levaram mais uma vez, né, a Lisboa, a Coimbra, a alegria de retornar a Fátima, né, que foi o nosso primeiro lugar onde nós estivemos. Para mim foi um motivo assim, de muita alegria e de muita satisfação, né, por estarmos lá, além de toda a responsabilidade de rever, né, grandes amigos que nós temos lá. Sim, verdade. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho, né? Sim. Eu acredito que todos nós, ali dentro do avião, acho que foi a primeira viagem internacional. Para mim foi. Né? A Edna já tinha ido, a Kátia também, a minha também foi a primeira, a Amanda já tinha ido na outra caravana. Mas ali nós fizemos a nossa prece, pedindo aos espíritos dos ares que nos protegessem. E foi muito interessante, né? Porque aqui nós soubemos que o Gilberto fez uma reunião com a equipe e pediu também, né, fez uma oração pedindo. Eu encontrei uma voluntária e ela falou para mim, você ficou com medo? Porque nós oramos muito para vocês. Então, eu acho que essa segurança veio de toda essa energia. Com certeza. Primeiro, né, que houve uma conexão de trabalhos, né? Enquanto nós estávamos indo para lá, a outra equipe estava se preparando para ir para o Rio de Janeiro. Sim. Né? Explicamos, inclusive, para os irmãos que estavam conosco lá em Portugal, que a equipe ela se divide ou ela se multiplica, não é divide, ela se multiplica de acordo com as necessidades de cada lugar. E o Rio de Janeiro estava passando um momento muito sério, está passando um momento sério, e os espíritos deslocaram uma parte da equipe, onde o Gilberto pôde ajudar através da mediunidade com outros médios, numa região que também está passando um momento muito sério. Então a gente viu o trabalho no Rio de Janeiro, o trabalho que ia ser feito ali em Portugal, o trabalho feito em Ribeirão Preto, em São José, em Uberlândia, em BH, Juiz de Fora, que são pontos no Santuário de Santa Sara. Então a gente viu que ali não era um trabalho separado, na verdade era um trabalho só acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares. Né? Verdade. Isso faz a diferença, né? Porque imagina se essas energias não estão ligadas. Claro que estão. É como uma corrente. Sim. Uma alimentando a outra, gerando um campo magnético que faz a diferença em cada ponto que está sendo realizado um trabalho como esse. Aproveitando, falando dessa parte espiritual, lá em Coimbra,
o trabalho não ficou, como nenhum trabalho fica, limitado à parte material. A minha percepção daquele trabalho fora de muita libertação, mas muita libertação de espíritos que há tempos esperavam uma oportunidade de se livrar das chagas da alma, e que com as caravanas de luz presentes, eles tiveram essa oportunidade de receber uma assistência espiritual e poder dar seguimento à sua vida eterna. Então, o trabalho ele é muito maior do que a nossa visão material consegue enxergar. Eu só tenho a agradecer, viu? Só tenho a agradecer mesmo. E você, Gilson? Eu falo que eu nunca vi a Edna andar tanto. Né, Edna? Coitada da Edna. A gente andava com ela para lá, andava para cá, subia, descia. Falava, Edna, você está cansada? Você quer parar um pouquinho? Não, estou bem, com a bolsa nas costas. Né, Edna? E que ninguém tirava essa bolsa das costas dela, né? A gente tentava levar a bolsa, ela não deixava. Deixa que eu carrego. Não! Andou na chuva, lá em Porto, andou muito na chuva. Eu era a mais velhinha do grupo, uma das gente. pontes mais altas que tem lá. Corajosa, né? E foi interessante, Só porque Deus sabe. Eu acho assim, a turma que estava ali, a equipe, ela estava muito unida e voltada para o propósito que ia ser feito ali. Quando os espíritos colocam um trabalho mediúnico, como o Júlio falou, materialmente você enxerga algumas coisas, mas o que os espíritos estão fazendo com toda aquela energia acumulada naquele lugar? Eu estava me recordando agora, enquanto o Júlio estava falando, a Edna acho que deve se lembrar também, de uma vez que o Gilberto relatou para a gente uma visão que ele estava tendo após a reunião do irmão Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes havia acabado de atender todos os presentes aqui na casa. O Gilberto estava na sala de concentração, ali na Rua General Flores ainda, se eu não me engano, na General, e ele narrava uma visão do Dr. Bezerra levando ele para ver os espíritos que seriam atendidos. E se eu não estou enganado, eram 5.000 espíritos que estavam aguardando. E eu lembro que ele dizia, quando ele passava, alguns vestiam roupas ainda do tempo de Roma, outros do século XVII, século XIII, né? E ele dizia, alguns gritavam, Bezerra, quanto você quer para me tirar daqui? Você lembra disso, Edna? O áudio está fechado. Fala de novo. Eu lembro sim, Gilson. Lembra? E eu, naquele dia que a gente estava lá, alguns daqueles espíritos estavam sendo socorridos. Ou seja, aquela reunião foi anos passados, né? Ficou guardada na minha memória porque a gente via que espíritos estavam com as mesmas vestes das épocas em que eles desencarnaram. E quando o Gilberto vai com essa comitiva, a primeira vez das caravanas de luz, lá na região de Portugal, é aí que esses espíritos conseguem ser resgatados. Olha, Gilson, o nome já diz, não é? Caravanas de luz. Está no plural, por quê? Porque é uma caravana material e uma caravana espiritual. Então, sai daqui os médiuns, não é? Se deslocando para essas regiões, tantos lugares que já aconteceram, vamos citar Portugal. Agora imagina quantos trabalhadores da Casa de Maria no plano espiritual estavam presentes também, para fazer esse resgate destas almas. Nós médiuns, nós nos colocamos como ferramenta para ajudar os encarnados e os espíritos das caravanas do plano espiritual, eles saem ali resgatando aquelas almas que estão, como o Gilson relatou, presas ao passado. E aí, você em casa pode pensar, poxa, mas ainda com roupa daquela época de Roma, da década do século XIII, XV, como assim? Para estes espíritos, o tempo não passa, não.
O tempo para. Por quê? Porque a mente está ligada àquilo, àquela prisão. As últimas lembranças, né? Exato. O que aprisiona o espírito é a sua mente. Então a mente está aprisionada àquilo. E ela não quer, ela não se dá o direito de ser resgatada. Mas a partir do momento em que há um trabalho como esse, é como entrar uma luz em uma região que estava escura. E aí, aqueles que estão vivendo essa escuridão da mente e do coração, ela se sente acolhida por aquela luz e fala, poxa, aquela luz parece ser boa. E aí sim ela se deixa ser resgatada, acolhida, amparada. Então o trabalho é muito grande, não é mesmo? Sim, Júlio, eu gostaria de comentar aqui, né, com as pessoas, que quando eu estava arrumando as malas, a gente tem uma mania, né, de colocar uma fitinha, alguma coisa na mala, para na hora que a gente chega no local, ali passando pela esteira, né? Pela esteira, a gente conseguir pegar a bolsa rápido. E eu peguei e falei assim, eu preciso passar, tem uma salinha aqui das coisas das entidades, né? Do que as entidades usam. E a hora que eu abri a gavetinha, a primeira fita que saiu foi da Cigana Esmeralda. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que ela é muito chamativa, né? Ela é um verde, assim, fluorescente. Eu falei, não vou levar. Aí me veio na minha cabeça, não leva, porque a Cigana Esmeralda, ela vai estar com vocês o tempo todo e ela que vai cuidar de tudo para vocês não terem problema nenhum. Aí eu peguei as fitinhas e falei, vou levar. Aí levei. E aí, quando a gente chegou lá em Portugal, do aeroporto até Coimbra, levariam 3 horas de viagem, né? E aí, era caminho a gente passar pelo Santuário de Fátima. Aí a gente deu uma parada no santuário. E quando a gente parou ali no santuário, o que me veio à mente, né? Os ciganos, eles contam que a cada cidade que eles iam, a primeira coisa que eles faziam era visitar as cidades. Visitar as igrejas. Visitar as igrejas. Então, ali naquele momento, eu senti a presença da Cigana Esmeralda, para que, agradecendo, né, a nossa chegada, como que tudo deu certo ali para a gente, assim, uma segurança. E aí foi um momento, né, Edna, que a gente parou ali, nós fizemos nosso agradecimento, e até a Edna e eu, nós fazemos aqui, diretamente de São Paulo, a Hora do Ângelus, e nós gravamos 2 Ave-Marias. A Edna gravou uma, eu gravei outra, e depois que foi ao ar, Edna, não sei se você ficou sabendo, eu soube de pessoas que assistiram a Ave Maria, que nós fizemos, e elas agradeceram, porque elas se sentiram, em algum momento, ali com a gente. Então, eu falei, puxa, como a espiritualidade utiliza tudo, né? Então, ali foi interessante, porque eu tive a sensação, né, do Dr. Adolfo, da Cigana Esmeralda, satisfeitos porque nós chegamos em segurança. E você, Edna? E também, assim, foi muito emocionante, né? Sim, foi. Para a gente, naquele momento da Ave Maria, e o sino que tocou, né? Foi. Bem na hora do Ângelus, na hora que a gente estava fazendo, e foi de coração, né, Sandra? E a gente realmente queria que as pessoas sentissem naquele momento aquilo que a gente estava sentindo estando ali no Santuário de Fátima, no Santuário de Nossa Senhora. Assim como aqui, né, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, mas nós estávamos lá. E para a gente foi muito, 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 para mim particularmente, assim, muito emocionante, muito gratificante, só agradecendo, né, agradecendo. Sim. E que bom que as pessoas puderam sentir, né, de captar um pouquinho daquilo que a gente queria transmitir para eles de fato. Foi mesmo, foi mesmo. E vocês, como médiuns ali estando naquele local, a gente passou por vários locais que tinham frases, né, frases ali escritas por Jesus, pelos apóstolos. Eu percebi que vocês dois estavam bem concentrados, com um ar de muito respeito naquele solo do santuário.
Você fala em Fátima, né? Fátima. Realmente. Todo lugar que tem um propósito religioso tem uma energia grande. A espiritualidade, independente da crença, tá? Não estamos falando de religião. Sim. Estamos falando do local voltado à fé. Então, esse local, ele gera uma energia diferente. Gera ali a força das pessoas que, por fé, vão até ali para pedir, para agradecer. E, de fato, a gente tem todo o respeito pelo local, pelas vibrações que tem ali. E aproveita-se para também se recarregar. Sim. Não é? É um local que você também recarrega as tuas forças espirituais. Quando você, com respeito, faz uma prece, independente da religião, você está se ligando, sim, a Deus e se fortalecendo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar ali, naquele lugar representado, né? Um lugar que representa Nossa Senhora de Fátima. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade. A história de Nossa Senhora de Fátima, né, que apareceu aos 3 pastorinhos, assim, é muito especial para a humanidade. A história de Fátima remete muito à simplicidade, né? Sim. Ela poderia ter aparecido em qualquer lugar para qualquer um. Ela apareceu para crianças que no começo foram rejeitadas, durante muito tempo foram perseguidas, né? Porque muitos não acreditavam que o que ela falava através das crianças era verdadeiro. Então, quando nós fomos lá, nessa região, a gente via as pessoas em peregrinação, muitas ajoelhadas ao chão. E quando você anda num lugar como esse, quando você se dá a condição de poder ver o outro lado, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, por que fomos para Fátima primeiro? Quando chegamos lá na região de Portugal, nossos irmãos templários receberam aquela equipe e começaram a nos escoltar. Durante todo o tempo nós fomos escoltados por irmãos que estavam do nosso lado nos protegendo. Quando chegamos em Fátima, nós recebemos ali a presença de um espírito que estava uma estátua dele colocada lá no pátio, um irmão que tinha um apreço muito grande pelo Brasil, o irmão que chegou a beijar essa terra quando veio para cá em vida e se colocou ali para nos receber na região de Fátima, destacando 2 grupos de trabalhadores para nos acompanhar ao trabalho espiritual que seria feito por onde a gente passasse, que foram os nossos irmãos franciscanos e os nossos irmãos beneditinos, que eram 2 equipes de irmãos socorristas espirituais que estavam lá. Conforme a gente foi passando, depois o grupo vai narrar os lugares por onde a gente passou, muitos irmãos ainda estavam aprisionados ali. E eles não conseguiam sair, né? Então o que acontecia? Conforme a gente passava, essa equipe ia nos acompanhando, e esses grupos beneditinos e franciscanos iam se dirigindo a essas, entre aspas, prisões, levando águas para eles, né? Então muitos colocavam as mãos para fora, né, pedindo água, né, uma água que a gente sabe que não é apenas material. E esses irmãos, com muito amor, com muita humildade, iam se aproximando, né, dessas grades e desses lugares onde eles estavam, saciando a sede, onde eles molhavam a boca. Esse era um dos lugares que eu lembro. Eles molhavam a boca, muito desesperados, né, como se aquela água tivesse sendo aguardada por muito e muito tempo. E aí a Amanda separou um texto que eu gostaria até de ler para a gente poder entender tudo isso, que é de 2022. A visita, quando o Gilberto falava de uma reunião das caravanas de luz no Rio de Janeiro, há 3 anos passados. Olha que interessante aqui. A Amanda, ela relatou a conversa que ela teve com o Gilberto, que é um texto que eles estão preparando para falar dos roteiros das caravanas de luz, né? Então ela diz assim, ó: uma coisa que me chamou muita atenção também foi que o Gilberto disse que nesse atendimento estavam presentes diversos irmãos que desencarnaram no ano de 1700 e pouco mais do que isso.
Perguntei para ele por que especialmente irmãos dessa data estavam presentes no ambiente. E ele assim respondeu. 2022, tá? O Rio de Janeiro foi um dos lugares mais violentos da escravidão. E muitos soldados do Império, quando aqui era a capital do Brasil, morreram em guerrilha e ficaram presos no intuito de manter o povo ainda escravo. Quando as caravanas de luz começavam a atender aqui, começou a se mexer nos umbrais para poder tirar esses espíritos e continuar os trabalhos. Toda essa violência que existe no Rio de Janeiro vai acabar. Esses espíritos vieram até o atendimento para serem resgatados, pois obedeciam aos comandantes que desencarnaram também. Muitos eram portugueses que vieram para cá e que queriam continuar mantendo a escravidão. Lutaram a favor disso, inclusive lutando naquela guerra que o Araribóia, que hoje é o espírito que atende aqui na casa, ele também esteve. Temos uma guerra aqui no Brasil onde o índio Araribóia, né, esteve presente. Boa parte conseguiu se libertar. Amanhã eles vão tentar trazer outra leva de espíritos. O irmão Bezerra de Menezes virá. Ele não pôde hoje se manifestar porque ficou atendendo esses espíritos. E o cigano Dom Carlos Ramires falou que ele irá conversar amanhã e trazer a sua mensagem. Nós estamos falando de 2022. Então, gente, nada é por acaso, né? É muito bem planejado um trabalho como esse. A gente não tem essa visão, né? Essa dimensão, não consegue mensurar, né, todo esse planejamento a 2022. E desta vez o Gilberto não foi a Portugal, fomos nós, representando a casa. Será que foi por acaso? Neste mesmo período que aconteceu no Rio de Janeiro. Mesmo trabalho sendo feito, cuidando ainda para diminuir a violência que estava tendo lá. Olha que coisa bem planejada da espiritualidade, né? Por isso que é interessante a gente ver as conexões que existem entre os trabalhos. Nós falamos uma reunião que o Gilberto participou há muitos anos, onde o Dr. Bezerra narrava a vestimenta desses espíritos. Nós lemos agora uma outra mensagem de 2022, onde acontecia um resgate unindo Brasil e Portugal. E agora, em 2025, a gente vê o mesmo trabalho ainda sendo feito. Ou seja, isso não é feito da noite para o dia. Não, de forma nenhuma. E um planejamento extenso, porque Gilson, eles não têm prazo. Não existe um prazo. Então, vamos trabalhar até tal. Não. O tempo que precisar, esses espíritos socorristas estarão ali à disposição para ajudar todas estas almas. Olha, sabe, Gilson, você narrou, né, as passagens onde nós tivemos ali em Fátima e outros lugares, como em Tomar, que a gente passou no Tomar Castelo foi onde dos teve Templários. o Castelo dos Templários. Isso. Né? E aí a Amanda até colocou ali uma imagem, né? Mostra um pouquinho para nós, Amanda, um pouco mais de Tomar. Castelo de Tomar. Ali é o Castelo de Tomar, na região de Tomar, né? Ô Gilson, mas você narrou uma coisa que eu estava imaginando aqui. Você narrou que naquele instante os socorristas foram ali dar água àqueles espíritos prisioneiros, né? Aprisionados no tempo. Você vê que eles não conseguiam sair ainda. Gilson, ali passa muitos turistas, não é? Porque é um lugar turístico. E os turistas, eles vão até lá para quê? Para fazer turismo. Não há... Sabe o que os espíritos gritavam quando chegavam os turistas? Sai daqui. Sai daqui, porque eles sabiam que as pessoas não estavam lá para ajudá-los. Então, mas o que me chama a atenção é que nós fomos representar o Templo Maria Santíssima, uma casa espiritual, uma casa de socorro. Então nós passamos por esses lugares não por acaso, não como turistas. Nós fomos resgatar até histórias de nossa vida. E com este propósito, com este sentimento,
foi criado essa possibilidade dos espíritos poderem fazer esse socorro. Você pode perceber, Júlio, que ali, nesse dia, a gente se separou. Uns foi para um lado. É verdade. Foi mesmo. Eu acredito que foi a única vez, não é? Ali o grupo se separou, cada um sentiu que devia ir para um lugar. Na hora que a gente ia, era porque esse grupo dos templários, eles iam conduzindo essas pessoas e esses irmãos iam para regiões específicas para poder cuidar daqueles espíritos que estavam ali. E olha, eu vou contar para vocês, né, como o Gilson disse, nós nos separamos, né? Então eu fui devagarinho fazendo aquela caminhada perto da muralha e ali eu senti uma energia muito forte, mas eram sentimentos que se misturavam. Sim. Em alguns momentos, sentimento de angústia, de tristeza, Sim. sabe, de peso. Em outros momentos, sentimentos de alegria, de felicidade, de libertação. Então, era uma mistura de sentimento pelo que estava literalmente acontecendo. Onde muitos espíritos se libertaram, mas outros também não. E as lembranças de tudo que ocorrera no passar dos séculos dentro daquele espaço vinha claramente em nossa mente e aquilo me deixava angustiado e ao mesmo tempo feliz por ter retornado a um ambiente para literalmente finalizar um ciclo de uma passagem. Tem uma mediunidade que, se eu não me engano, o nome é pictometria, que é você tocar num objeto e você assistir tudo que aquele objeto guardou, né? Então, tem alguns lugares do mundo que se utiliza de médiuns assim, para descobrir, por exemplo, sobre casos insolúveis, né? Por exemplo, da polícia, de situações que não se tem resposta. Então, quando você ia nesses lugares, era como se abrisse uma janela e você enxergasse o tempo quando estava acontecendo tudo aquilo. Vocês devem ter percebido em alguns lugares que a gente ia, era como se estivesse acontecendo. De fato, nesse mesmo lugar tinha uma entrada lá por trás da muralha, que acho que, se eu não me engano, foi até a Amanda que falou que era entrada de mantimento. E ali, naquele lugar, para mim, foi a parte mais forte, porque eu senti a entrada dos templários e de soldados que traziam mantimentos e traziam riquezas para manter, né, a estrutura daquele lugar. Só que junto também vinham muitos espíritos em sofrimento, muitas pessoas escravizadas, muitas pessoas feridas. Eu também. Então era uma mistura, literalmente, como a narrativa é uma mistura. O que eu posso dizer é uma mistura de sentimentos. Sim. Essa mensagem que eu li agora há pouco, de 2022, né, que a Amanda citou sobre o Gilberto, foi em 7 de abril de 2022. E nós fomos para Tomar a pedido do Gilberto. Ele pediu para a gente passar por lá, vocês lembram? Sim. Ele fez uma reunião aqui no Brasil antes da gente ir para lá, né? E a casa já passou por esse lugar 3 vezes. Ou seja, o Gilberto deu algumas orientações para a gente e alguns lugares para a gente passar. Então ele falou, olha, passa em Fátima, passa em Tomar, no Castelo dos Templários. Ele foi orientando, né, em Óbidos também. Falou, passa por lá. Né? E hoje a gente entende por que tínhamos que passar por lá. Edna, você quer acrescentar alguma coisa? A Edna precisou se... O sinal já não está ali com a Edna. Então tá. Então agradecemos a Edna. Mas o que eu gostaria de colocar aqui, de tudo que vocês falaram, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi pedir licença para o guardião daquele local, porque eu vi aquele monumento enorme, eu nunca tinha entrado num local como esse. E eu até falei, gente, a gente precisa pedir permissão para o guardião aqui do local. E eu pedi, realmente, ali a permissão para o guardião. E eu não tinha noção do que eu ia encontrar, né? Então, vocês foram, cada um foi para um lado, como o Gilson falou. E quando eu passei nesse local, eu também tive essa mesma visão,
desses espíritos ali presos, gritando, pedindo para sair, desesperados. E aquilo me chocou bastante. E aí eu falei, meu Deus, eu não estava esperando. Aí eu peguei e falei assim, eu vou voltar, eu não vou seguir, eu não quero seguir, eu tive essa impressão. Eu falei, eu vou voltar e eu quero fazer uma prece, porque eles precisam de prece. Né? Aí eu voltei, fui lá para a entrada de novo, e aí eu fiz uma prece e pedi para Maria Santíssima abençoar, cuidar daquelas pessoas, porque assim, ali para mim não era mais um local de visita, de passear, de conhecer. Eu percebi que aqueles irmãos eles precisavam de ajuda. Aí eu achei melhor voltar, fui lá para o começo, mas também eu não falei para ninguém da minha impressão, né? Eu só falei, Júlio, eu não vou conseguir, né? O Gilson estava em outro lugar, falei, Júlio, para mim tá bem difícil. E aí eu perguntei, né, para o meu anjo da guarda, assim, mentalmente, fui conversando comigo e perguntei, falei, por que eles estão ali? O que aconteceu para eles estarem ali? E aí eu escutei a resposta, né, que foram muralhas que eles mesmos criaram, muralhas que eles mesmos fizeram, muralhas que eles fizeram, e ali maltrataram outras pessoas, aprisionaram pessoas, e as pessoas que foram aprisionadas naquele momento, elas seguiram suas vidas, mas aqueles espíritos, eles acabaram eles mesmos se prendendo àquele local. E aí, depois, passado o tempo, né, a gente não deu tempo da gente conversar, porque logo a gente foi para o atendimento. No dia do atendimento ali, que a gente estava com o pessoal, e que foi feita uma prece, foi tão interessante, porque na hora que eu fiz a prece, eu vi a cena do que o Gilson acabou de narrar, dos espíritos, né, ali atendendo, levando água fluidificada, cuidando, socorrendo. E assim eles faziam com muita calma, com muito amor, com muita paciência, né? Os espíritos, ao meu ver, eles continuavam agitados, nervosos, irritados até com a presença, como você falou, dos turistas, né? Foi até por isso que eu não me senti à vontade para continuar. Eu não tive essa visão que vocês tiveram. E ali, no momento que eu fiz a prece, eu mentalizei, né, Maria Santíssima, cuidando, aconchegando, acolhendo, porque a tarefa dos espíritos é trazer mesmo, né, todas essas almas para Jesus, né, são filhos, né, de Deus, são nossos irmãos, e que no momento vivem com uma certa ignorância, mas que a tarefa do Cristo é de acolher esses irmãos. Então, isso para mim foi a maior lição que eu tive, e até para mim, para eu tomar cuidado, para eu não criar prisões na minha cabeça, né? Não aprisionar irmãos também, de repente, com a ignorância, né? E aí, gente, continuando... Tem a Kátia que estava lá também, né? A Kátia. Eu acho que a Kátia, inclusive, ela gravou as impressões delas, né, Amanda? A Kátia é muito sensível, né? A Kátia tem muita sensibilidade. Tem o vídeo dela, Amanda? Então, vamos colocar a visão da Kátia nessa grande caravana. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Kátia Barros, eu sou voluntária da casa, instrutora dos cursos de educação mediúnica e das terapias da casa. Eu estou aqui para falar um pouquinho de como foi a minha experiência nesta caravana de Portugal, onde eu fui ministrar os cursos, curso de benzimento, curso de reiki, e também auxiliar aí no trabalho das caravanas. E Portugal, essa terra que faz parte do meu coração por eu ser filha de portuguesas. Os cursos foram uma forma assim de poder compartilhar conhecimento, de perceber como que as pessoas estão tendo o conhecimento dessas terapias para beneficiá-los. E a resposta foi muito positiva, que todos estavam muito interessados. No atendimento, as pessoas ansiosas para conhecerem todos nós dessa caravana, desta casa, que sempre levou aí o conhecimento, no amparo, num momento que foi tão difícil para a gente, que foi aí a pandemia, onde muitos encontraram a casa de Maria Santíssima.
Em Fátima, aquela energia maravilhosa de amor, de luz, onde eu agradeci todas as graças que eu recebi de saúde para o meu irmão, de oportunidades de vida, né, de trabalho, pelos castelos onde a gente passeou, aquela percepção espiritual, onde a gente sempre sente a presença muito forte dos nossos amigos espirituais. Foi uma viagem, assim, maravilhosa, de muitos conhecimentos, de uma oportunidade muito grande de reencontrar pessoas que demonstram carinho naquilo que a gente transmite através de toda a programação da casa, levando ali o consolo e levando os conhecimentos e ensinamentos do Cristo e de Maria Santíssima. Obrigada, Kátia. A Kátia é muito parceira, a Kátia é muito amiga, né? Tudo aquilo que a gente pede para ela, né? Kátia, você tem um lenço? Ela tem ali, ela é muito solícita. Obrigada, Kátia. E olha, você pode ter certeza que o trabalho, as pessoas, né, que estavam ali, os alunos, eles ficaram muito felizes. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Muitos vinham falando para a gente, né, do prazer de aprender e de colocar em prática. Mas, gente, o grande dia, né, o ápice dessa ida até Coimbra foi chegando ali no local do atendimento. A hora que a gente viu ali a Tica, o Sérgio, a Suzy, o seu Edgar, né, a dona... a mãe do Sérgio, a dona Helena, toda a equipe, ali a gente se derreteu, não foi, Júlio? É verdade. Como é que foi para você chegar ali? Ali a gente entendeu tudo, não é? Você vê pessoas que nos acompanham à distância, sim, não é? Porque, afinal de contas, tem alguns 1000 quilômetros de distância do Brasil em Portugal, e as pessoas, elas se sentem da família Tens, não é? Então, quando ela nos vê, é um carinho tão grande, como se já nos conhecêssemos há muito tempo, né? Isso é recíproco, lógico, mas é muito agradável mesmo, porque aí você se sente em casa para fazer um trabalho dessa envergadura. Você se sente em casa pelo acolhimento destas pessoas, né? Eu quero citar aqui 2 irmãs, irmã Prates, e elas pediram para... É Prata, obrigado, Prata. Gilson, irmã Prata. Ela falou, é porque ela disse, você vai lembrar do Prates e você vai lembrar... Foi irmã mesmo. Pratas, a nossa irmã Maria do Carmo e Maria Isabel. Ela disse, não vão esquecer o meu nome, tá? Eu falei, não vamos não. Então, a elas, o nosso abraço também, o carinho de cada uma destas pessoas, não é? Gilson, no primeiro dia, o primeiro trabalho espiritual foi dar o treinamento, né? Que é um treinamento que você vem encabeçando, está à frente, né? Um treinamento dos voluntários aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, passando para todo o Brasil. E ali você ofereceu, né, para os brasileiros, as pessoas que moram ali em Portugal, os portugueses. Interessante para mim foi ver você falando, perguntando, e eles respondendo, participando. E para você? O treinamento que a gente fez ali em Portugal já foi o 3º, né? Sim. Eles fizeram 2 treinamentos online, que é o treinamento de formação do voluntariado da casa, e a gente fez este que foi presencial. E como a gente tinha chegado de viagem, né, eu achei até que as pessoas talvez não fossem muitas pessoas no treinamento, né? E o que nos alegrou bastante que foi todo mundo. O treinamento foi muito dinâmico. Todas as coisas que nós passamos nos outros treinamentos, eles já sabiam de cor. Então, as perguntas que a gente fazia, todos já respondiam. E isso é interessante porque mostra realmente que eles estão acompanhando o trabalho dia após dia. Sim. Independente da distância, a gente viu que a distância não nos separa. Como não separa a gente dos espíritos, não separa a gente de qualquer lugar. E eles ali anotando tudo, registrando tudo. Nós falamos sobre o que é ser gentil na visão do irmão Bezerra de Menezes e o que nós devemos trabalhar dentro dos atendimentos espirituais. E foi um trabalho extremamente gratificante para nós. Foi muito bom. Sim, você fez uma dinâmica, né? Você dividiu ali os grupos em 3
E a gente, para fazer uma torre com os sapatos, né? Foi muito engraçado. A gente via, né, a cabecinha deles ali participando, se envolvendo. Todos envolvidos, né? Todos envolvidos. No trabalho a gente procura colocar algumas ações práticas e algumas coisas que vão ser educativas para a gente poder fixar aquele conhecimento. E uma das dinâmicas é onde a gente separava em grupos e os grupos tinham que desenvolver ou criar uma alta torre, uma torre mais alta. Só que o detalhe é que era com sapatos deles, né? E aí foi todo aquele trabalho deles tentarem desenvolver. Teve até o Júlio que tentou Eu não entendi o teu criar grupo, a maior torre. Eu não entendi. O Júlio tentou criar de um jeito, pena que não teve foto para a gente fotografar, mas ele tentou e o grupo seguiu. Foi interessante, né? Interessante. E são, na verdade, visões diferentes da mesma coisa. Sim. Como todo trabalho, muitas vezes a gente pode ter percepções diferentes. Isso ajudou bastante o grupo a se fortalecer, foi muito divertido. Né? E agora a gente está preparando o próximo. Eles já vão fazer o treinamento número 4 agora. Sabe o que é interessante? É a dinâmica, literalmente, de todo o trabalho das caravanas de luz em Portugal. A gente citou na chegada em Fátima, passamos em Tomar, no mesmo dia teve a reunião em Coimbra. Sim. Olha como foi dinâmico. Foi muito dinâmico. Não é? Em Coimbra, na quinta-feira, nós chegamos lá na quinta-feira, que horas? Nem lembro, 6 da manhã, né? Eu acho que umas 6 da manhã, mais ou menos. 6 da manhã, né, no horário local, 6 da manhã, depois passamos em Fátima, depois fomos para Tomar. Quando foi à noite, já estávamos em Coimbra. Fazendo o treinamento. No dia seguinte, que aí era a gente já descansou, na sexta, né? Descansou. No dia seguinte, fomos dormir, né? Não, no dia seguinte, aí nós passamos, né? Fomos até Porto. Antes do Porto, como é que é o nome da cidade? Eu marquei aqui. Cais de Gaia. Passamos em Cais de Gaia. Eu tenho um parente que está morando lá. Eles não tem pouco tempo que está lá, um primo, então a gente passou lá para visitar, dar um abraço. Quando a gente passou, descobriu-se que ali é a terra do avô da Edna. Então, tudo coincidência, e né? ela ficou emocionada de ir para lá, né? Ela ficou muito emocionada, porque a gente só tinha o endereço na mão, né? E aí colocamos lá no Waze, e o Waze nos levou até lá. Quando chegou lá, ela reconheceu, peraí, isso aqui... É a terra do meu avô. É a terra do meu avô, olha que coisa. Será que tudo isso não tinha um plano? Tinha. Claro que tinha, né? E na sequência aí a gente foi até o Porto, né? Isso. Na quinta-feira à noite a gente fez um trabalho de palestra. Também achávamos que não ia ninguém, né? Não, isso na sexta já, né? Na sexta-feira. Na sexta-feira. A gente achou que o pessoal ia estar cansado porque teve o treinamento num dia e teria o atendimento no outro. Uhum. E no meio ali tinha uma conversa sobre espiritualidade. O salão simplesmente estava repleto. A gente chegou a cogitar de cancelar. A gente falou, não, né? Ninguém vai vir, não. O pessoal vai estar cansado. Não, né? No mas final foi repleto, muito bonito. E as perguntas, né? Uhum. As pessoas fizeram perguntas muito inteligentes que fizeram a gente entender cada vez mais a importância desse trabalho das caravanas de luz. Caramba, foi dinâmico mesmo, né? Foi muito dinâmico. Ô, Gilson, você lembra? Tinha gente da Bélgica, Berlim, eu anotei alguns aqui. França. Madrid, né? Atica, França. Venezuela, um casal que morou na Venezuela, então Argentina, ali em Portugal. Argentina. 2 irmãs argentinas. Tinha a nossa irmã da África, Angola, que estava lá também. Então tinham pessoas de vários lugares do Brasil e que estavam ali conosco, mais uma vez, juntando conhecimentos para que essa energia se multiplicasse para todos os outros lugares depois. Muito interessante, né? E no outro dia a gente tentou, né, dormir mais... descansar cedo, mas as perguntas, gente, o pessoal fez bastante perguntas pertinentes, interessantes, que não foram perguntas repetitivas, que às vezes a gente vê aqui no Brasil, que as pessoas estão sempre fazendo perguntas particulares. As pessoas perguntaram sobre o Evangelho, sobre as curas de Jesus, né? Fizeram perguntas sobre reencarnação, assuntos que muito enriquecedores até para nós mesmos, né? Até nós, ali naquele momento, eu vi que tanto o Gilson quanto o Júlio, eles paravam, buscavam inspiração na espiritualidade, ali respondiam, e a gente mesmo, né? A gente que fez parte da caravana, a gente aprendia
aprendeu naquele momento. E no sábado, dia tão esperado da Caravana de Luz, meu Deus, o carinho dos voluntários, com cada detalhe, com o local. Quando eu cheguei lá, as mesas, né, das entidades, tudo arrumadinho, as toalhinhas, né, as flores, um carinho que nos contagiou, não foi? Sabe o que me chamou a atenção? Até eu comentei isso aqui com o Gilberto, que 80% eram portugueses. Sim, foi mesmo. 80% eram portugueses, porque quem está ouvindo aqui no Brasil pode dizer, não, então essa reunião espiritual foram com os brasileiros que vivem lá. Não, 80% de quem estava presente eram portugueses. Sensacional isso, não é mesmo? Isso mostra realmente o trabalho que os espíritos estão fazendo em toda aquela região. E a gente via a sede, né? Você comentou agora, no dia anterior, na sexta-feira, cheio, no dia do curso cheio, e no sábado o salão lotado, e eles interessados em quê? Em conhecer a espiritualidade e ser, de fato, acolhidos por este trabalho. Não simplesmente em busca de uma melhora de vida, mas em busca de um conhecimento que faça com que tenha essa melhora. Isso me chamou muito a atenção, o comprometimento de todas aquelas pessoas que tiveram nas caravanas de luz em Portugal, especificamente em Coimbra. Ali dá para a gente comentar muita coisa, eu acho que acho que durante o ano a gente vai comentar muitos detalhes. Se deixar, a gente vai ficar aqui até. Assistam nas lives. Ali, por exemplo, é uma região onde, por volta do ano de 1143, Portugal enfrentou um problema muito sério com os mouros. E os mouros invadiram pela parte de Castela, né, pela parte da Espanha, a região de Portugal, e eles tentaram de todas as formas tirar o cristianismo dali, tentando trazer as suas ideias de pensamento e de religião. E aí teve uma luta muito grande. Tivemos ali os templários que combateram com muita força, né, essa invasão, até a entrada de Jerusalém. Então esses mesmos templários que viveram naquela época, sabemos que tem gente boa e má em todo lugar. Tinha templários bons, tinha outros só por interesse. E a gente viu que ali eles conseguiram fazer com que a mensagem de Jesus continuasse sendo propagada. O voltar do trabalho, tanto tempo depois, veio novamente reforçar as bases do Evangelho, as bases cristãs, as bases do cristianismo. Todo esse trabalho vem justamente reforçar o trabalho que Fátima, ou os espíritos que estão em Fátima, vêm fazendo em toda aquela região. E a gente vê, por que em Portugal? Por que no continente mais antigo, na cidade talvez mais antiga da Europa? Porque tinha que ser pelo começo. Tinha que voltar às origens, como diz Dom Carlos Ramírez. Né? Ô Gilson, e a gente via nas pessoas de lá o comprometimento religioso. O quanto eles são religiosos e comprometidos com a crença. Então, essa chegada do Templo Maria Santíssima, levando o esclarecimento sobre o mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre comunicação com o mundo extrafísico, foi muito bem recebida por eles, porque a religiosidade já existe no coração do povo português. Agora, essa entrada dessa espiritualidade, com todo esse esclarecimento, vem somar para realizar aquilo que você acabou de citar, não é? O fortalecimento do compromisso religioso daquela região. No século XIX, nós tivemos ali o iluminismo, né? Que era a iluminação das mentes pela ciência. Agora nós temos a Caravana de Luz trazendo novamente a iluminação pelo conhecimento espiritual. Então, mais uma vez, os espíritos estão reacendendo em cada uma das pessoas essa luz, essa chama trazida pelo Cristo, trazida por Nossa Senhora, que resgata em nós o nosso compromisso. Pode ver que cada pessoa que se aproxima desse trabalho, ela sente que ela está retornando. Muitos dizem, nossa,
eu estava procurando essa casa, eu estava procurando esse trabalho, eu me sinto em casa. É como se o filho regressasse novamente aos braços de Nossa Mãe Santíssima. É verdade. E a gente agradece, né, toda a equipe espiritual, doutor Andrei Volopov, doutor Issal, toda a equipe, né, doutor Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Schutz, doutor Adolfo Schutz, que é mentor aqui espiritual dessa casa, todas as entidades. E foi interessante também que o atendimento aconteceu um dia antes, né, do dia de finados. Né? Então, ali teve um momento em que o doutor Issal, ele pediu para avisar as pessoas que os familiares, né, os antepassados daqueles irmãos, os nossos antepassados estariam ali. E foi muito bonito, a gente pôde ver a emoção, né, das pessoas ali. Todos os envolvidos, não é? Sim, de todas as pessoas. Bom, gente, mas tem muita coisa para falar, né? Depois a gente visitou nos outros dias, né? Indo até a gente ia para um aeroporto que fica em Lisboa, não foi isso? Então, até chegar em Lisboa, verdade, a gente ia foi parando, né? A gente passou antes na Universidade de Coimbra, Sim. né? Só que aconteceu alguma coisa que apagou da mente de todo mundo. Verdade. Não era para ninguém lembrou. E uma coisa interessante, que eu acho que para onde, né? E fomos para onde? Será que foi por acaso? Então. E foi interessante até, se vocês me permitem, é que aconteceram algumas coisas que a gente viu quanto a espiritualidade nos protegia. Sim. Passamos por uma determinada cidade, quando chegamos, o pessoal perguntou: por onde vocês vieram? A gente passou na cidade tal. Vocês não viram nada na estrada? Eu falei, não. Teve 9 acidentes. Engarrafamento, né? Até chegar aqui. Falei, passamos sem ver nada disso. Passamos no porto, choveu. Saímos de lá. O pessoal falou, olha, o porto agora está alagado. Tem regiões ali que estão alagadas e está com aviso vermelho de tempestades, né? Fomos, por exemplo, aqui para Tomar, falamos, gente, precisamos de ir embora. Entramos no carro, a chuva começou a cair. Verdade. Então a gente ia saindo dos lugares sempre no momento exato. Verdade. Né? O quanto que eles protegeram conduziu, né? a gente nessa viagem, a gente só tem que agradecer muito também. Sim. Mas você citava ali, né, que a gente tinha combinado antes, até um dia antes de ir em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e deu um branco em todo mundo e a gente foi parar aonde? Em Mafra, uma cidade que, olha, aquela região me marcou também. Sério? Me marcou. A gente visitou um palácio, né? Um palácio, né, onde Dom João VI vivia e tinha uma ligação muito grande com o Brasil ali, não é? A gente sentia as vibrações que vinham daqui, porque naquela época muita coisa saía do Brasil para... Dom João é um personagem que até no Brasil, durante alguns filmes antigos, colocava ele como um homem que não tinha muito entendimento, um homem meio estrambelhado, só que quem conhece a história de Dom João sabe que realmente ele é um homem muito inteligente. É um homem que enriqueceu bastante Portugal e que passamos, inclusive, num castelo que foi totalmente formado com o ouro que saía aqui do Brasil. Os recursos, né? Me chamou a atenção a quantidade de madeira. Olha, né? O tamanho desse lugar. Também. Olha só. O tamanho do pé direito, das imagens, das pinturas. Inclusive tinha uma sala que tinha o nome do Brasil, né? Sala do Brasil, não é isso? Uhum. As madeiras, né? Porque ali a gente viu a sala de música, né? Os quartos, o quarto da rainha, o quarto do rei. E a gente nós comentamos entre nós os móveis, a grossura, né? Das madeiras, a qualidade. E tudo feito à mão. Olha a coroa dele ali. E tudo feito à mão, isso. Impressionante, impressionante. E é um lugar tão grande que ali hoje ele é parte do exército de Portugal. Ali dentro também tem uma parte onde era um hospital. Uma enfermaria, né? Uma enfermaria. Aí a gente olhando a parte de que aí dentro tem também uma igreja. Uma igreja. Então a gente estava olhando porque essa igreja está em reforma.
Tá? E em breve, acredito que, pelo que eles nos passaram, acho que a partir de janeiro, né? Janeiro, já deve estar aberto a público. Sim. Então, um lugar imenso, imenso, imenso. E cada lugar um detalhe histórico interessantíssimo que faz a gente entender o nosso próprio país. Né? Exatamente. Faz a gente entender a nossa própria história. Um local onde eles jantavam, almoçavam, faziam as refeições, a cozinha, os quadros, né? Os quadros que nós ficamos realmente impressionados. E na saída tinha ali umas esculturas dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, dos apóstolos de Jesus. Muito interessante. Muita obras história, belíssimas. gente. E é interessante que a gente entende a nossa história, né? Quando a gente passa por ali, a gente compreende algumas coisas. Olha, eu posso dizer para vocês que eu voltei dessa viagem diferente. Eu me sinto diferente. Eu também. Eu me sinto mais livre, mais leve. Como se realmente eu fui ali me libertar de algo que ainda me segurava. Então eu afirmo com toda certeza e tranquilidade que eu voltei diferente. Então eu só tenho... Olha, a palavra é gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. E você, Gilson? Olha, eu falei que a gente tem ainda muita coisa para contar, né? No programa que nós fazemos o Vibrações para o Brasil, nós vamos trazer mais informações também. A gente vai conversar um pouco mais desses detalhes do que ocorreu nessa viagem, que era uma viagem missionária. E sabe o que me veio à mente? Anchieta. Eu também. Dos jesuítas, né? Anchieta vindo para o Brasil. Verdade. Né? Também. Trazer os aqui educadores, né? Os educadores, José da Anchieta e tantos outros que daquela época vieram aqui para o Brasil, e agora a gente indo para lá, né? Como quem está levando de volta algo que eles trouxeram, e a gente continua. É muito interessante. Eu voltei, eu acho que vocês vão ter a mesma sensação nesse ponto também, que a vida ela é tão passageira, né? Ali a gente vê quantas pessoas naquele palácio, naqueles locais, as histórias, quantas pessoas passaram, quantas histórias. Tem uma mensagem de André Luiz que ele fala, né? Quantas vidas, e para a gente não... Nós precisamos ser responsáveis por tudo que está nas nossas mãos, mas nunca se apegar. Ter um apego, né? Apego com os filhos, apego excessivo com a família, apego excessivo com o trabalho, porque nada é nosso, né? Tudo é de Deus, tudo pertence ao Cristo. Mas é muito grande a nossa responsabilidade de cuidar de cada coisa, né? De cuidar de cada alma, de ter amor, de olhar para aquelas almas sem julgamento e não olhar para aquela existência, saber que aquele ser ele está numa grande jornada e a gente precisa aproveitar ao máximo, né? Ter muito cuidado na nossa comunicação. Eu senti que ali muitas experiências foram depositadas nesses lugares de séculos de existência. Quantas experiências ali, quantas vidas, como você citou, quantas formas de vida, quantas relações humanas tiveram naquele lugar. E a gente sabe que tem a nossa presença também. Eu me senti presente em diversos momentos ali, em vidas passadas. Então, para mim, realmente foi uma libertação, sabe? Dá um final a uma história que estava em aberta. Então, para mim, foi uma volta ao passado para dar um final e dar seguimento à vida que é eterna e tem outras experiências a ser vivida. Isso acontece muito com as pessoas, de ficar presa ao seu passado, seja por remorso, seja por trauma, seja por decepção, tristeza. Então, essa oportunidade que eu tive, eu só agradeço mesmo, fez muito bem, e graças a essa bendita casa, seu dirigente que proporcionou isto para a gente, a espiritualidade, enfim,
sentimento de gratidão. Eu vejo também uma coisa que é o que os espíritos estão mostrando para a gente poder entender esse planejamento espiritual do mundo, entender o que estava acontecendo ali em Portugal, entender todo esse trabalho que os espíritos fizeram lá, entender esse canal que foi formado com o Brasil ao mesmo tempo, em todos esses pontos de atendimento, e o grande trabalho que estava sendo feito no Rio de Janeiro, que precisava talvez, né, de juntar forças, criar uma conexão, pátrias irmãs, criar uma conexão, né? Exatamente, juntar as pátrias irmãs para que a luz do Cristo pudesse ajudar a essa gente que sofre tanto, que passa tantas atribulações. Nós sabemos que tem um grupo muito especial no Rio de Janeiro de caravaneiros, né? A Shelley coordena esse grupo, que estão fazendo um trabalho também muito grande lá, como em outros lugares. Então, cada lugar onde essas caravanas passam faz a gente compreender todo esse movimento espiritual de espíritos que fizeram talvez errado no passado e que agora estão voltando para consertar. E que em cada lugar desses a gente vai entendendo mais. Por exemplo, ali muito o que aconteceu com Napoleão para tentar invadir a Europa, né, que é uma outra história para a gente poder comentar depois. Entender, por exemplo, o que aconteceu na Itália, com todos os irmãos que passaram situações dificílimas lá na Itália, na região de Roma e assim por diante. Então, cada lugar por onde passa essa caravana, passa uma história espiritual que é revelada para todos nós. E que o nosso irmão Agostinho, né, Agostinho de Hipona, ele está tentando de alguma forma fazer com que a gente aprenda essa história. Que ele era um grande historiador, inclusive, e eu acho que ele deve estar à frente, né, desse trabalho que está revelando para a gente todas as histórias de todos esses lugares através da visão espiritual. É isso. Olha, se a gente for ficar aqui contando todos os detalhes, um programa é pouco, né? É verdade. Bom, gente, então a gente agradeço a Edna, agradeço a Kátia que participou, a Amanda que separou as imagens, trouxe aqui informações, orientações, ela que preparou esse programa aqui para a gente poder trocar essas experiências com vocês. Agradeço ao Gilson, ao Júlio. Foi muito legal, né? Nossa equipe. Acho que vai ficar marcado, né, na vida de todos nós, desse grupo que foi abençoado. E a nossa responsabilidade só aumenta, ainda mais. E eu encerro o programa, quero te convidar para que todos nós façamos a oração a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal, mas que Maria Santíssima, neste momento, visite todos os países, né, todas as pessoas em todo o mundo, e que todos nós possamos compreender que nós somos irmãos, independente da nossa naturalidade, independente do nosso credo religioso, mas que Maria, neste momento, visite a cada um de nós, que ela possa nos libertar das nossas ignorâncias, dos nossos sentimentos que nos aprisionam. E que neste momento, Maria Santíssima e sua grande falange visite todos os hospitais materiais aqui da Terra, os hospitais no plano espiritual. Visite também todos os irmãos que de uma maneira ou de outra se encontram aprisionados. Que neste momento eles recebam a água fluidificada que cura, que alimenta. E que abençoe também todos os trabalhadores da sua seara, que dê forças para que esta caravana continue indo a todos os países, aonde essa mensagem libertadora precisa chegar. Oração à Virgem Maria. Santa Maria, Rainha dos céus,
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais. Lançai sobre mim vosso olhar imaculado e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus, por intermédio do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Esta é a oração a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Ó Imaculada Conceição, Mãe e Padroeira de Portugal, confiamos a vós o nosso povo e a nossa nação. Que Nossa Senhora abençoe todos os povos. Que assim seja e assim será. E é com esse sentimento de amor, de gratidão, que nós encerramos mais um programa, um sábado de luz. Que esse sábado realmente seja um sábado de muita luz na sua vida, na vida dos seus familiares, das pessoas que você conhece, das pessoas que você ama, que você quer bem. E espalhe, gente, espalhe este amor, essa gratidão, essa solidariedade a todas as pessoas que você encontrarem. Considerações finais? Só gratidão. Gratíssimo. Gratíssimo sempre. Sempre. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Salve Jesus. Salve Jesus. E salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima.